Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan Guilhom, sou professor de Física e nesse vídeo a gente vai fazer mais um novo experimento aqui do Tesouro Escondido. É um experimento de ótica com materiais muito simples, então basicamente o que você precisa ter é um tesouro, tá? Então eu peguei da minha esposa um anelzinho dourado aqui, certo? Ele vai ser o meu tesouro que eu vou esconder, tá? Então eu vou usar física para esconder esse tesouro, explorando em particular leis da refração de luz, tá? Então a gente vai precisar de um anteparo para proteger esse tesouro, para esconder, que seria como se fosse um tesouro escondido embaixo de uma boia, de uma nave, de um barco, enfim, tá? O meu tesouro vai ser minha nave, né, que vai esconder o tesouro, vai ser um pratinho aqui de festa. Então, basicamente, o procedimento é: você amarra o tesouro, coloca aqui um certo comprimento de fio que a gente vai calcular, tá? Usando ângulo limite de refração, certo? Aí você coloca aqui um nozinho para segurar e a gente vai mergulhar isso aqui na água. E esse tipo de anteparo, tá? Consegue proteger o tesouro, tá? De qualquer ângulo divisado. Então, assim, se eu olho, por exemplo, daqui, e vocês também, vocês conseguem ver o tesouro, porque existe um certo ângulo que você pode ficar aqui perto do prato e sempre consegue ver, abaixando o suficiente, você consegue ver o tesouro, tá? Isso acontece porque a gente está no ar, tá? Um meio homogêneo. Mas se tivesse aqui nessa altura uma interface de ar para cima e água para baixo, a gente não conseguiria ver esse tesouro, tudo bem? Para mostrar esse efeito, eu gravei uns vídeos para vocês junto com a minha filha e a gente vai observá-los agora, certo? Então, primeiramente, vamos ver num balde, tá? Então, eu peguei um recipiente aqui de água, um balde razoavelmente grande que eu tinha na minha despensa da minha cozinha, tá? E a gente vai mergulhar então esse pratinho com o tesouro. Então, observem. Então, aqui basicamente a mesma montagem que eu apresentei para vocês. Eu coloco aqui embaixo, você ainda consegue ver o tesouro, certo? E aí quando eu tampo ele, você não consegue mais observar, tá? No máximo alguma coisinha ali, ver que tem alguma coisa amarela, estranha, mas você não consegue observar o anel inteiro, certo? Então, basicamente, o que você mais consegue observar, né, porque tem pouca luz saindo da água, é um reflexo, certo? Então, você observa aqui lá no finalzinho do vídeo, basicamente um reflexo do fio, tá? Você não consegue observar nada, a gente está com um ângulo de visada bem baixo. A gente deveria ver a princípio, se fosse tudo ar, deveria conseguir enxergar o tesouro, mas a gente não enxerga. Isso fica mais legal se você vê mais luz de baixo para cima. Então eu troquei esse balde escuro, tá? Que vocês estão observando, por um aquário, tá? Então eu tenho aqui um aquário feito exclusivamente para experimentos de ótica. Então esse aquário é bacana, você consegue, ele fica mais transparente, certo? E a gente consegue observar lateralmente o que acontece, tá? Então, de lado você consegue ver, claro, um bom comprimento, e de cima você não consegue observar nada, tá? Minha filha quis jogar mais água, a gente ficou brincando de encher esse aquário. Então, observem que esse ângulo divisado, você não observa nada desse tesouro, tá? Baixando, você ainda não observa nessa área aqui superior, tá? E lá embaixo você já consegue ver, tá? Então realmente é um fenômeno bem bonito. A primeira vez que eu vi esse fenômeno aqui foi numa questão de física, que é basicamente para calcular o raio que esse prato deveria ter para esconder, dado uma profundidade. Tudo bem, gente? Então, em termos de física, é um fenômeno bem elementar, ok? Então eu vou apresentar para vocês um pouco mais da teoria que explica esse fenômeno, mas é uma coisa fácil de se fazer. Eu fiz com a minha filha de 2 anos, ela não entende muito bem, mas à medida que crianças maiores, né, observam o fenômeno, já conseguem entender bem. E mesmo a física envolvida, você consegue entreter até um aluno de ensino médio, né, com essa física envolvida, pedindo para ele explicar e para ele quantificar e para ele, de repente, projetar até, né, esse fenômeno. Tudo bem? Esse aparato, né? Quanto de comprimento, quanto de raio tem que ter, enfim. Isso aí dá uma boa conversa para esses alunos. Isso é o que eu acho mais legal de física experimental, né? Física com experimentos, tá? Então vamos aí
agora ver um pouco da teoria envolvida, pessoal. Certo? Então, o que está acontecendo, né, nesse fenômeno? Então, essa interface entre um meio e o outro, tá, vai causar uma refração. O que é uma refração? É o fenômeno que um raio de luz tem, de quando ele sai de um meio homogêneo, no qual ele viaja como um raio numa trajetória retilínea, ao sair de um meio para o outro, né, nessa interface ele é de alguma forma quebrado. Tá? Então a direção dele muda subitamente e ele passa a percorrer nesse segundo meio homogêneo uma segunda trajetória retilínea. Tá? Então o raio ele é quebrado. Tá? Então basicamente o que acontece nesse caso? Você está saindo de um meio, o raio de luz ele incide no tesouro, reflete. Então ao sair do tesouro para os nossos olhos, ele sai de um meio como a água, mais refringente, com um índice de refração maior, para um meio menos refringente, tá? Com índice de refração menor, ou seja, a luz ela anda mais devagar na água do que no ar, tá? E aí o que mede essa velocidade, né, basicamente é o índice de refração, ele é um número maior do que 1, dado pela razão entre a velocidade da luz, c, sobre a velocidade do meio. Então, NI, tá? Do meio 1 ou 2, vai ser a velocidade da luz sobre a velocidade da luz no vácuo, C, sobre a velocidade da luz no meio, V. Tá? Então, você tem um meio 1, que é a água, tá? Mais lenta, portanto, um índice de refração maior, e o ar, que basicamente tem a mesma velocidade da luz do vácuo. Tá? Então, o ar ele tem basicamente índice de refração igual a 1. E aí, essa mudança de direções você consegue modelar pela lei de Snell-Descartes. Tudo bem? Então, basicamente, o produto do índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência ou refração, que basicamente é o ângulo que o raio faz com essa direção normal à interface. Tá? No caso, se a minha interface está na horizontal, minha normal está na vertical. Eu tenho seno θ1, tá? Do meio 1 com o N1. θ2, né? O ângulo 2 com o N2. Tudo bem? Então a gente tem essa equação aqui, que esse produto índice de refração vezes seno do ângulo, ele é constante, tá? Tanto para o raio incidente quanto para o raio refratado. E aí, basicamente, o que acontece aqui qualitativamente? Quando eu saio de um meio mais refringente, como a água, para um meio menos refringente, ou seja, o N2 é menor do que o N1, tá? Para esse produto dar constante, se o N abaixa, o meu seno precisa aumentar. Tá? Então, isso é um fenômeno bem clássico aqui da refração, que quando eu passo do meio mais refringente para o menos refringente, o raio de luz ele se afasta. Ele se afasta para aumentar esse ângulo aqui. E com isso a gente conseguir manter essa quantidade constante. Certo? Mas eles podem se afastar até um determinado limite, né? Porque tem uma hora que o raio de luz chega a 90 graus. E ele não pode, depois desse limite, se afastar ainda mais do normal. Por quê? Porque ele já está nos 90 graus e se ele aumentar esse ângulo, ele passa a voltar. Tudo bem? Então, esse caso aqui, esse raio, ele é bem especial, certo? Porque ele determina um certo limite, tá? Então, só os raios que caem nessa região aqui, eles podem sair. Qualquer raio que incida na interface após esse limite, ele vai sofrer o que a gente chama de uma reflexão total. Tá? Então, ele incide nesse ponto, por exemplo. Se você tentasse aplicar essa fórmula, você ia cair num seno maior que 1, o que é um absurdo, e, portanto, não pode haver refração. Certo? Então, a refração acontecendo desse jeito, tá? Da água para o ar, ele estabelece um limite de quais raios podem sair da água e quais raios podem permanecem dentro da água. Tudo bem? Então, por isso, quando você olha essa situaçãozinha aqui, tá? Com aquele prato ocupando toda essa região, tem um limite para a esquerda também, tá? Então, quando eu tampo todo essa região aqui dos raios que poderiam refratar para o ar, você não consegue mais ver o tesouro. Ele está escondido, tá? E por conta disso é que também muitos raios são
sofrem reflexão total de volta para a água, e você, quando olha desse jeito, você basicamente só consegue observar uma reflexão, né? Não de luz vindo de baixo para cima, mas basicamente você vê refletido o que já existia lá em cima. Tá? Então isso a gente consegue explicar o que a gente verifica lá. E aí, gente, a gente pode perguntar, né? Ah, isso aqui vale para todo ângulo, como é que a gente encontra o ângulo limite? Isso é bem tranquilo, basicamente a gente faz uma particularização desse resultado geral, fazendo o seguinte: o seno de θ1, tá? Ele vai virar esse ângulo limite que eu estou interessado, tudo bem? Eu vou supor que eu estou falando do ar lá em cima, então N2 fica igual a 1, e o meu ângulo limite lá na refração fica sendo 90 graus, cujo seno vale 1. 1 vezes 1 igual a 1. Isolando o seno do ângulo limite, a gente tem esse resultado aqui que está em muitos livros textos. Tá? Do seno do ângulo limite, tá? É 1 sobre n. Quando eu saio de 1 meio com índice de refração igual a n para o ar, por exemplo, ou o vácuo. Então a gente vai usar essa expressãozinha aqui. E basicamente o que eu quero conversar com vocês agora? Para a gente tentar mensurar um pouco mais isso. Quantificar. Então, em particular, qual deve ser a relação entre esse L, tá? Esse comprimento do fio, e o meu raio do meu disco, do meu prato. E aí você consegue, né, fazendo esse tipo de análise, você consegue fazer o seu próprio experimento aí na sua casa. E em particular também você consegue, olha, se eu pegar um raio menor, eu consigo ver o tesouro? É para conseguir. Se eu pegar um raio maior, você não consegue ver mais. Tá? Eu tentei fazer o meu aparatozinho aqui de forma bem parecida com a conta que eu vou fazer aqui. Tá? Só preciso levar em consideração um pouquinho esse raio aqui, porque o meu objeto aqui vai ser uma bolinha de dimensões desprezíveis. Tá? Esse caso aqui é um anel razoavelmente grande e, portanto, você precisa contabilizar nesse comprimento o raio do anel, o diâmetro dele, mais o comprimento da sua cordinha. Tá? Mas isso aí são detalhes, o que a gente vai tentar fazer a conta o mais simples possível. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular essa relação entre L, comprimento da corda, que vai até um objeto pontiforme, pode ser a parte mais baixa do meu tesouro, certo? E vou relacioná-la com esse raio do meu anteparo aí, né? Que vai obstruir, né, esses raios que seriam refratados para fora, que nos permitiriam ver o tesouro, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é um pouco de geometria, né? A gente sabe que o seno do ângulo limite, tá? Esse θL, que vai ser essa quantidadezinha, tá? É 1 sobre n, que é cateto oposto, que é o próprio raio, tá? Do prato, dividido pela hipotenusa, que vou fazer um teorema de Pitágoras. Raiz de r ao quadrado mais l ao quadrado. Vamos levar tudo isso ao quadrado. A gente vai ter 1 sobre n ao quadrado. Agora essa razão r sobre R2 mais L2. Vamos multiplicar em cruz, certo? Então, R2 mais L2 igual ao produto de n ao quadrado e r ao quadrado. Vamos isolar agora essa quantidade aqui, olha só. Tá? Então, e tirar uma raiz, tá? Então, vai ficar um r ao quadrado em evidência, n2 menos 1, tira uma raiz disso. Você fica com essa relação bem simples. Tá? Então, no caso limite, a relação entre o comprimento, tá, de profundidade do seu tesouro sobre o raio deve ser essa raiz de n2 menos 1. Tudo bem? No caso da água, basicamente, o índice de refração dela gira em torno de 4/3, tá? Na região do visível. Então, é basicamente isso, é 1,33 por aí. Então, 1,33 é mais ou menos o índice de refração da água. E essa raiz aqui, de 1,33 ao quadrado, menos 1, raiz disso, vai nos dar aí 0,88. Então, usando água, você tem que esse L máximo, que você pode colocar o seu tesouro, é 0,88, tá? 88% do raio. Tá? Então, você tem essa relação aí entre L máximo que você pode pendurar o tesouro em comparado com esse raio. Então, essa aqui foi a quantidade que eu usei para montar esse tesouro.
Se eu quiser colocar ela mais baixa ainda, eu tenho que aumentar o raio. De tal forma a preservar essa relação. L's menores, você tem o meu tesouro mais escondido. L's maiores, você tem ele mais à mostra, tá? E podendo ser visto à distância. Certo, gente? Então, essa aqui foi a nossa explicação desse fenômeno, tá? Que você não consegue observar. Você consegue ver ele aqui, tudo bem? Tá aqui ele, mas quando você coloca o anteparo, você não enxerga mais nada, mesmo olhando bem baixo aqui, certo? Por quê? Por conta da refração, por conta de reflexão total, que esconde aí completamente esse tesouro escondido aí, tudo bem? Então, essa aqui é o que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. Experimente fazer em casa, experimente fazer essas contas, tá? E mostrar que realmente esse aí é o comprimento limite que limita, né? Quando você consegue ver ou não o seu tesouro escondido, tá bom? Se você quiser aprender mais física experimental, eu tenho uma playlist aqui de física experimental e também um curso de introdução à física experimental, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Até mais.